Começa agora, Histórias de Primeiro Trampo, um podcast produzido pelos alunos de Publicidade e Propaganda da Universidade Cruzeiro do Sul. Agência fora da caixa. Fala, galera! Estamos aqui no estúdio para mais um bate-papo de primeiro trampo. Hoje com a Mari, empresária e criadora de conteúdo. Seja bem-vinda, Mari. Oi, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. A Mari tem uma trajetória de altos e baixos, né, Mari? Sim, com certeza. É verdade que antes de ter sua firma, você trabalhou como vendedora no Brás? Sim, eu trabalhei como vendedora no Brás e essa é uma ótima história, né? A história do meu primeiro trampo e que rendeu risadas, lágrimas. Essa a gente quer saber. Pode nos contar como foi? Eu tinha 17 anos quando eu comecei a sentir a necessidade de que eu precisava correr atrás da minha independência. Eu já estava para me formar, então começou a bater aquele desespero de, ai meu Deus, faculdade, trabalho. Então, quando eu completei 18 anos, eu comecei a enviar currículo. Eu mandava sempre por e-mail, mas nunca dava certo. Eu nunca recebia um retorno, nem para me negar. As pessoas tinham a decência de me mandar um e-mail. E acabou que foi bem na época da pandemia. E se já era difícil, a gente conseguiu um emprego, né? Sendo jovem, tendo a primeira oportunidade. Imagina com uma pandemia, né? Mundial. Então, eu decidi que a melhor estratégia era tentar buscar os comércios locais que ainda estavam funcionando, né? E imprimir 30, 40, 50 e comecei a entregar os meus currículos de porta em porta. Eu sempre chegava com a maior cara de pau. Por dentro eu tava morrendo de vergonha, mas eu sabia que eu precisava. Fiz algumas entrevistas que foram muito engraçadas também, várias histórias, processos seletivos em grupo. Estudando, eu ia tentando fazer uns cursinhos extracurriculares pra tentar deixar o meu currículo mais rebuscado. Ainda assim, eu não conseguia nenhum retorno. Então, eu decidi ir no maior centro comercial de São Paulo, que é o Brás. Muitas pessoas julgam, mas depois de tudo que eu passei lá dentro, eu acredito que é um lugar cheio de oportunidades. Eu cheguei aí em outros bairros antes de ir ao Brás. Quando eu fui lá, eu já tava me sentindo um pouco à vontade, mas é claro que quando você chega no primeiro estabelecimento, dá um friozinho na barriga e depois só vai. E aí veio o lugar onde eu trabalhei, né? E eu cheguei nessa loja, né? Uma loja de roupas, né? Como a maioria ali no Brás. Eu comecei a falar, né? Que eu tinha um pouco de experiência com vídeos, porque desde nova, eu sempre adorei gravar conteúdo. E aí eu soltei, assim, né? Como quem querendo se sobressair, não tinha experiência nenhuma, mas eu queria vender meu peixe. Então eu fui e falei assim, eu tenho experiência como social media. E aí foi a virada de chave. Nossa, você tocou num ponto que tá super em alta, que é o social media. E inclusive tem tudo a ver com o nosso parceiro de hoje. A Mais Art Company é uma agência de criação de conteúdo que auxilia e dá assistência, né, pro pessoal que tá criando conteúdo, que dão assistência para microempresas, para pequenos influenciadores. E também um dos serviços oferecidos pela Mais Art Company é justamente cursos para você começar. Então, que nem você falou um pouco da sua história, que você queria começar nesse caminho de social media, a Mais Art Company oferece os passos, sabe? Você tomar um norte daquilo, saber o básico para você deslanchar nessa carreira de social media. Nossa, se eu soubesse disso, eu teria feito esse curso lá quando eu comecei. Tá Nossa, vendo? adorei. Mas agora, seguindo com a história da Mari, o que rolou depois? Então, conversando com a gerente da loja, mas o chefe, né, o dono, ele tava ali só ouvindo, distante. Quando eu falei a palavra social media, o homem veio correndo. Nossa, eu tô precisando muito de uma pessoa assim. E aí começou a me fazer algumas perguntas e falou que ia ficar com o meu currículo, que me ligava ou que marcava um outro bate-papo, né, um pouco mais completo, porque ele tava na correria e naquele momento não ia dar. Fui embora, entreguei em mais algumas lojas, fui embora pra casa. Quando eu tô chegando no meu ônibus, o homem já me liga. Você tá podendo falar? Rápido. Pois é. Aí ele, você tá podendo falar, que não sei o quê, queria te fazer algumas perguntas. E eu fiquei, nossa, acho que ele gostou bastante de mim então, né? Eu falei, chegando em casa, eu te dou um toque, você me liga. Aí em casa, ele me ligou, a gente começou a conversar e falou que tinha gostado do meu perfil,
E só que assim, ele queria uma pessoa que fosse PJ. Quando você recebe oportunidades para PJ, você tem que entender que você não vai ter alguns benefícios, né? Um seguro-desemprego, você não vai ter um 13º, você não vai ter um VR, um VT, você vai ter que fazer esse salário render para suas outras necessidades. E aí ele falou assim, me diz o seu valor. E eu fiquei, meu Deus, como assim me diz o seu valor? Eu não sabia nem como trabalhar em CLT, imagina em PJ. Eu falei pra ele que eu ia verificar a proposta, né? Pensar mais um pouco e retornava pra ele no dia seguinte. E aí acabou que eu falei, ai, quer saber? Não aguento mais ficar parada em casa. E aí eu decidi ir com tudo. No dia seguinte, eu mandei mensagem pro dono daquela loja. Eu falei pra ele, eu até topo, desde que você pague meu transporte. Então eu tentei, né, jogar um benefício ali pra mim. E ele aceitou tudo de primeira. Nossa! Tipo, eu cheguei não num salário mínimo, um pouco a mais de um salário mínimo hoje. Eu trabalhava ali, tipo, umas 5, 6 horas. Enfim, tava sendo uma proposta com grandes benefícios, mas eu também tava um pouco ansiosa, não sabia como que ia ser, eram pessoas diferentes. Depois eu fiquei animada, tava esperançosa, né? A gente fica com os olhos brilhando, assim, com o primeiro emprego. Aí fui comprar marmita. Meu pai me deu um dinheirinho pra comprar umas roupinhas mais sociais, né? Umas camisas, assim, pra ir bonitinha. Mas aí vem a história do meu primeiro dia, e aí eu vejo que, tipo, nem valeu a pena comprar roupa, porque lá a gente usava um uniforme. Essa história do meu primeiro dia já é um outro caos. O que rolou nesse seu primeiro dia? Esse meu primeiro dia, na verdade, foi cadeia de desastre, né? Vamos dizer assim. Eu acordei cedo, me arrumei, né? Tava ansiosa, então eu acordei bem antes. E aí eu resolvi testar um trajeto que eu tinha visto lá no Maps. Testes são sempre assim, né? Perigosos. E eu saí de casa, fui pegar o ônibus. Quando eu cheguei dentro do ônibus, todo mundo tava me olhando, assim, meio estranho. Eu falei, nossa, será que tem alguma coisa no meu rosto? E aí, o cobrador falou assim, mocinha, cadê a máscara? E eu falei, meu pai eterno. A sorte é que a gente estava no inverno, tava com uma blusa de gola. Fui o percurso inteiro com a gola do suéter na cara. Nossa. E pra piorar, esse ônibus que eu tinha pegado pra testar, né? Esse caminho que tava dizendo que eu ia chegar adiantada. Adiantada que nada. Desci num ponto mó longe. Tive que andar, correr. Cheguei faltando 1 minuto pro meu horário. Nossa, toda suada, toda descabelada. Mas cheguei lá com a pose de bonita, sorriso, orelha a orelha. Tinha uma outra menina que entrou junto comigo e que a gente ia trabalhar juntas. O meu chefe, ele já tava lá explicando as coisas pra ela quando eu cheguei. Aí ele só pegou, me deu a minha camiseta e eu já fui pro banheiro me trocar rápido. Chegando no banheiro, eu fui colocar o uniforme, né? Tentei pendurar as minhas coisas, coloquei algumas coisas no chão, minha mochila. E aí, na hora de me vestir, eu tinha pendurado a camiseta num ganchinho. Eu não tinha reparado que a tampa do vaso estava aberta. Ai, mentira. Pois é. E aí, na hora que eu fui tentar pegar a camiseta, ela escorregou e caiu metade, assim, dela dentro do vaso. A outra parte ficou caída pra fora. Ai, nossa, foi um caos. E aí eu comecei a ficar desesperada. E aí eu comecei a tentar secar de qualquer forma. No banheiro tinha sabe aqueles negócios de secar a mão? Consegui deixar, assim, mínimo apresentável, tá? Já tava um caos. E eu já comecei a ficar com vontade de chorar. E eu falei, nossa, não, Mariana, se segura. O primeiro dia já é um medo de todo mundo, né? O universo acontece queria isso. tombar ela. Bem isso. Nossa, eu tava muito, muito nervosa. E aí aconteceu isso, eu já tava atrasada, toda suada, tô horrenda, gente, tava horrível. Eu falei, vou fazer a louca, né? Vou fazer a Kátia cega, sorrir aqui, fingir que nada aconteceu. E aí cheguei com a camiseta ainda um pouco molhadinha, assim, mas sentei. Comecei a escutar, né, esses primeiros dias de quem já teve a primeira oportunidade, sabe como que é? É mais uma época de treinamento. Então, essa primeira semana pra mim foi assim, eu conheci a outra menina que eu ia trabalhar, nós duas íamos trabalhar juntas, a gente ia cuidar desse perfil da loja, mas, né, o nosso chefe, ele era um entusiasta, ele adorava inventar umas modas, então vira e mexe, ele vinha, tive uma ideia nova de um perfil, e aí a gente criava esse perfil. A gente chegou a tomar conta de 5 perfis diferentes nas redes sociais, de ideias diferentes que ele tinha. Mas me deu muita experiência. Esse trabalho me deu muita experiência. Não só com essa área de digital que eu já adorava, de marketing, mas também em lidar com outras pessoas no mercado de trabalho, né? E eu aprendi que eu sempre fui uma pessoa com ideias muito mirabolantes e isso às vezes acabava incomodando tanto a minha parceira de trabalho quanto o chefe, que querendo ou não, as pessoas ainda têm uma visão um pouco antiquada, assim, eu diria. Você chegou a ficar muito tempo nesse trabalho, nessa situação, assim? Eu cheguei a ficar mais ou menos uns
6, 7 meses nesse trabalho. Depois, quando a gente começou a ter alguns problemas de convivência na empresa, a pandemia também tava apertando muito, a empresa já não tava começando a lucrar como antes, eu fui demitida. Quando ele me demitiu, eu fui pega um pouco desprevenida, eu já sabia que podia chegar esse momento, mas eu não achei que fosse tão rápido. Com certeza, a gente nunca espera, né, uma demissão. Meio chocante. Nossa, eu só chorei. Eu o que eu não chorei no dia que a camiseta caiu no vaso, eu chorei nesse dia. Eu fiquei assim, sem saber por onde seguir. Só que como eu fui contratada como PJ, eu falei, quer saber? Eu acho que eu tenho total potencial pra pegar esse CNPJ e transformar isso em alguma coisa. Foi muito desafiador ter um chefe, trabalhar com pessoas totalmente diferentes de mim, que não me compreendiam. Então, por isso que eu resolvi pegar esse CNPJ e falar, não, vou montar o meu próprio negócio. Então, eu acho que isso é uma mensagem que a gente pode passar pra todos os jovens que estão buscando a primeira oportunidade. Procurem experiências profissionais, aprendam a lidar com as outras pessoas. Trabalho hoje, eu tenho a minha empresa, já vai fazer 2 anos, né, que eu tenho meu empreendimento. E tá dando super certo, é óbvio que é matar um leão por dia, mas eu acredito que muitos jovens ficam com a cabeça muito presa no CLT, sendo que elas podem também se desafiar dentro do empreendedorismo, que eu acho que é do brasileiro gostar de ter ideias novas e querer criar. Eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, principalmente para as mulheres, para as meninas. Se vocês têm o sonho de empreender ou até mesmo de trabalhar numa empresa que te brilha os olhos, vocês vão ser desafiadas o tempo todo. Ninguém vai acreditar nas coisas que vocês dizem, ninguém vai confiar nas ideias que vocês têm, mas vocês têm que continuar batendo o pé, porque é assim que a revolução acontece. Nossa, essa história é fantástica. Muito obrigada por você ter vindo aqui. Certeza que você vai inspirar a maior galera que tá ouvindo. Ouvir outra pessoa, uma pessoa que é gente como a gente, começa do baixo e ver que você alcançou um lugar tão legal assim, é inspirador. Muito obrigada por vir aqui, por ter topado falar um pouquinho com a gente. Obrigada, gente. Foi incrível participar. Eu espero que esse bate-papo possa inspirar, né, muitos jovens a procurar o seu primeiro trampo e sempre se desafiarem. Acho que é isso. Você ouviu Histórias de Primeiro Trampo, um oferecimento Universidade Cruzeiro do Sul.